Olá, como você sabe, nosso encontro agora é aqui no Manchete Podcast. E neste episódio eu recebo o ex-governador Antony Garotinho, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Garotinho. Obrigado a você, Arnaldo. É um prazer estar aqui no seu podcast, né? E pronto para responder as suas perguntas sem censura. Garotinho, vamos falar então sobre Campos, né? Você é um político que sempre foi do embate, né? Ao longo da história, você tem vários embates, vamos falar sobre alguns deles durante essa entrevista, mas hoje Campos vive um momento de pacificação com atores políticos que são adversários. Um é o seu filho, que é o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, o outro, presidente da Alerj hoje, Rodrigo Bacelar. Qual a sua avaliação sobre esse momento em Campos? Bom, primeiro dizer que os personagens são diferentes e o momento também é diferente, né? Houve um momento que Campos necessitava de um embate. Na época eu me levantei contra dois líderes políticos importantíssimos de Campos que estavam há muitos anos no poder. Um chamado Zezé Barbosa, que governou Campos ele próprio, fora os indicados, 14 anos. Ele teve um mandato de 6 anos, de 82 até 88, quando eu derrotei o candidato dele, e 2 mandatos de 4 anos. E o outro era o deputado federal lá em Ferreira, 8 vezes deputado federal e dono de um império de comunicação, tinha muita força na cidade. Naquele momento, as lideranças políticas e as lideranças econômicas da cidade estavam voltadas para esse grupo político que, do ponto de vista de perspectiva da cidade, as perspectivas estavam esgotadas, né? Então houve um momento de muito confronto, de muita luta política que eu encarnei, não era só minha. O nome do movimento que eu liderei chamava-se Muda Campos. Era um movimento que tinha jovens, como eu fui eleito prefeito com 27 anos, e antes deputado estadual com 25 anos. Né? Era composto também de muitos pequenos empresários, pessoas também dos bairros, da periferia, pessoas que se sentiam órfãos politicamente. Ponto. Depois ocorreu o mesmo comigo no Rio. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, né, para disputar o espaço político no Rio de Janeiro, eu em Campos me projetei no rádio. No Rio eu vou para a Rádio Tupi, né, um programa super popular. Na época eu cheguei pela primeira vez a Tupi liderar de 6 às 9 da manhã, com o Show do Garotinho, que era o programa que eu fazia, 400 mil ouvintes por minuto, Baixada, Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e enfrentei também grupos políticos muito fortes. Então foi um momento de embate, né? Eu não concordo com o grupo político que o Vladimir fez composição em Campos. Eu tenho muitas diferenças de conduta, de visão de sociedade, de visão de mundo, ideológica, mas o prefeito é ele, não sou eu, né? Eu me reservo o direito de criticar quando eu quero criticar, né? E fico quieto. Na maioria das vezes eu tenho ficado quieto, né? Eu estou assistindo, eu também não estou aqui para atrapalhar, né, nem o desenvolvimento de Campos, nem o governo do Vladimir, que está se esforçando, está fazendo um bom governo do ponto de vista dele, pessoal, como gestor. Eu tenho muitas críticas a algumas políticas públicas levadas a efeito pelos secretários, que eu acho que estão aquém, alguns deles. Quais? Não vou nominar ninguém aqui, né? Isso cabe ao prefeito, não cabe a mim. Depois vão dizer que eu estou querendo interferir no governo. Não estou aqui para isso. Eu vim para Campos por motivos pessoais, né? Não foi por motivos políticos. Então, vida que segue. Agora, e sua avaliação dessa ascensão do Rodrigo? Você mesmo falou, você chegou ao Rio, conseguiu um espaço, começou pela rádio, já era prefeito, tinha um histórico político aqui em Campos, saiu prefeito muito bem avaliado, conseguiu fazer sucessor, voltou depois a prefeito, né? Nesse meio tempo disputou uma eleição e perdeu o governador, e depois... Quase ganhei. Quase ganhou, e depois você ganha essa eleição. Então você tem um histórico, já a ascensão do Rodrigo Bacelar foi muito rápida, ele chegou deputado, foi relator da comissão de impeachment do ex-governador Wilson Witzel, e na legislatura seguinte já sai presidente da Alerj.
Como que você, como quem construiu um histórico político de ascensão dentro do Rio de Janeiro, vê essa ascensão do Bacelar? Olha, você disse, eu construí uma história política, não foi uma história pessoal, né? Já a ascensão do Rodrigo Bacelar se dá muito mais pela amizade construída por ele num período da vida do Cláudio Castro, quando ele morou em Cambuci. Eu não quero entrar neste momento aqui, neste episódio. Eles construíram uma longa e profunda amizade, que ficou conhecida lá na época até como República de Cambuci, né? E quando o Cláudio Castro chega ao governo, Rodrigo eleito com uma votação até pequena em Campos para deputado, ele aproveitou-se do conflito da Assembleia Legislativa pela falta de habilidade e algumas práticas também pouco republicanas do senhor Witzel, né? E virou relator. Ora, profundo amigo de Cláudio Castro, ao ponto do governador dizer que o pai do Rodrigo era como um pai para ele, porque em momentos difíceis da vida dele, ele foi ajudado pelo pai Marcos Bacelar, né? Então, uma coisa é você pegar carona na história, outra é você construir a história, você participar da história, né? Então, ele tem os seus méritos, né? Tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, como qualquer um, isso faz parte da vida das pessoas, mas eu diria a você que foi uma carona. Garotinho, você com a experiência que tem de acompanhar a política, a gente sabe que uma eleição termina e já começa a se projetar outra. Hoje já falamos de 24 como se fosse amanhã, né? Nós estamos ainda em 2023, mas já é a próxima eleição. E 2026 vem aí, os grupos políticos também precisam se estruturar. Você vê possibilidade hoje, por exemplo, de atores como o Rodrigo Bacelar e o próprio Vladimir, seu filho, que vem fazendo um governo bem avaliado, se projetarem no cenário para 26, um campista voltar a se projetar no cenário estadual para 26? Acho pouco provável. Pouco provável. A minha ida para o cenário estadual, ela foi pensada cuidadosamente. Durante todo o ano de 92, eu participei, durante aquele ano e mais um pedacinho de 91, de um debate importantíssimo no Rio de Janeiro, do programa Haroldo de Andrade, que era meu amigo, né? Eu era um dos debatedores. A mesa de debate daquele programa era composta pelo deputado estadual Sérgio Cabral, o prefeito de Campos, às quartas-feiras, né, cada dia da semana, era uma mesa de debate. Antônio Garotinho, aquele que seria no futuro chefe do Ministério Público Estadual, doutor Antônio Vicente, que foi o procurador-geral do Estado na época de Rosinha, e o médico doutor Condé, né, que era um especialista, e o próprio Haroldo de Andrade. Fui me projetando. Eu era apresentado sempre nos programas como um dos melhores prefeitos do Brasil, que depois virou até slogan de campanha, né? O melhor prefeito do Brasil. Quando termina o meu mandato em 92, no dia 15 de março de 93, eu estreio apresentando um programa na Rádio Tupi, de 6 às 9 da manhã, o show do Garotinho. Era uma zebra. Ninguém achava que eu poderia emplacar com aquele sucesso que eu obtive no Rio de Janeiro. Não só sucesso midiático, né? Meu programa passou a liderar as manhãs, ao ponto que a Globo teve que trocar. Ela tirou um comunicador muito bom, que hoje apresenta o debate da Rádio Tupi, Francisco Barbosa, e colocaram o Antônio Carlos, que apresentava o show do Antônio Carlos, naquele horário para me enfrentar, de manhã. Mas de sucesso financeiro. Para você ter uma ideia, eu tinha 30% do faturamento dos diários associados. Não era da Rádio Tupi. A Rádio Tupi era um dos veículos. Eu tinha contas como Ascendas, farinha de trigo Boa Sorte, Açúcar União, grandes
produtos que viraram meus clientes a partir da amizade que eu construí com o Dr. Arthur Sendas, que ficou sendo o meu padrinho no meio comercial do Rio de Janeiro. Explodi. Então, quando vem a sucessão estadual, na verdade, eu pleiteava ser deputado federal. Eu queria me lançar candidato a governador, para que o Brizola queria outro candidato, Jorge Roberto da Silveira, pelo histórico da família, filho de um governador que virou um Marte no antigo estado do Rio. Roberto Silveira morreu num acidente de helicóptero. Prefeito de Niterói, ali do lado do Rio, com cidade que tem uma ligação direta com o Rio de Janeiro, seria mais fácil, né? Só que quando ele bate uma pesquisa, ele se espanta, diz, olha, como é que você tem essa votação toda em Duque de Caxias, né, em Nova Iguaçu, São Gonçalo, do lado de Niterói? Mas era o rádio. Fazia um programa voltado eminentemente para dona de casa, para o cara que estava pegando o trem às 6 da manhã, para o trabalhador, porteiro de edifício. Eu tinha um quadro chamado O Porteiro é Meu Amigo, sorteava radinho para os porteiros. Quando meu nome entra na política, mesmo no PDT, no momento que o PDT estava em grande desgaste, tinha uma intervenção militar no Rio em 94. Eu disputei sendo candidato do governo que estava reprovado por 94% da população. É uma situação difícil. Para você ter uma ideia, eu tive mais votos para governador naquela eleição do que o Brizola para presidente da República no Brasil. Tamanho desgaste que era, injusto, até provocado por uma guerra política que o Brizola tinha enfrentado, a perseguição que a Globo vinha fazendo ao trabalhismo ao longo dos anos. Foi assim com o Getúlio, foi assim com o João Goulart, depois foi com o Brizola, depois foi comigo, né? Mas era a realidade. Eu consegui superar aquilo tudo, ir para o segundo turno, superar 2 candidatos fortíssimos, que eram 5 candidatos. Mas o outro era fraco, que era Milton Gonçalves, ator de televisão, mas tinha um bom programa na televisão, mas não era uma pessoa popular. Mas você tinha o Bittar, Jorge Bittar, candidato do PT, deputado federal, e você tinha Newton Cruz, na histeria da intervenção de segurança pública no Rio, e apoiado por César Maia, prefeito do Rio de Janeiro. E depois eu viria a derrotar na eleição seguinte. Então, assim, foi uma luta grande. Acho difícil ter um nome. Se você for fazer o retrospecto, quem foi governador do estado vindo do interior depois de Garotinho, que fez a esposa Rosinha? Pezão. Mas Pezão foi alçado ao cargo por mim. O próprio Sérgio Cabral dizendo, eu quero Pezão. Ele dizia, Pezão é de uma cidade que tem menos votos do que, não vou nem dizer um bairro grande, do que Ipanema. Né? Então, assim, que liderança o interior do estado como um todo tem hoje capaz de chegar ao governo do estado? Acho difícil, né? Porque você tem 42% dos votos na cidade do Rio de Janeiro. 42%. Você tem 30% dos votos entre os municípios da Baixada Fluminense, mais São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Rio Bonito. Isso soma 30%. Então, 42 com 30, 72% dos votos. Você tem nos outros municípios todos, Norte, Noroeste, Lagos, Serrana, Centro-Norte e Sul, 28%. E o cara, para ser uma liderança do Noroeste ao Sul Fluminense, você tem uma capilaridade muito grande. Não é fácil. Ou você tem no Rio, ou você sai forte da Baixada Fluminense, que era o meu caso. Eu saía muito forte da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio. E tinha uma penetração muito boa no Norte e o Noroeste. Construir na campanha essa expansão para o Sul, para a Serrana e região dos Lagos. Acho difícil. Hoje você não tem um nome. Você vê, a Clarissa, ela disputou a eleição sozinha.
a nível de Estado, né? Porque o Bolsonaro, se tivesse apoiado a Clarissa, da forma que ela o apoiou, ela teria sido eleita. O candidato que o Bolsonaro declarou o voto, que foi o Daniel Silveira, teve 1.400.000 votos. Com 1.200.000 da Clarissa, dava 2.600.000. Romário teve 2.300.000. Ela teria vencido a eleição. Os votos dela foram votos, vamos dizer assim, da camada popular do Rio. Ela fez 10% dos votos da capital, é muita coisa. Fez 400.000 votos na Baixada, que também é muita coisa para uma candidata que estava 80.000 votos em Nova Iguaçu, não tinha ninguém apoiando ela. E contra Romário. Então, eu acho que foi assim, a demonstração de que eu tenho um eleitorado ainda muito cativo, né? As pesquisas indicavam que eu ia fazer uma votação muito grande para deputado federal, talvez repetisse aqueles 700.000 votos que eu fiz em 2010, mas não foi possível. Eles estão me impedindo há 2 eleições de disputar a eleição. 2018 foi uma eleição covarde, eu ia ganhar aquela eleição. Eu já tinha ultrapassado o Romário. Eu não disputei aquela eleição de 2018 por causa de um crime de calúnia transitado em julgado. E o artigo da Constituição diz claramente: sentença criminal transitada em julgado tira os direitos políticos enquanto durar os seus efeitos. Mesmo já tendo transitado em julgado, eu não tinha direito político. Isso só foi me comunicado em cima da hora para não dar tempo de eu trocar o candidato. O que eles tentaram fazer dessa vez, só que eu fui mais esperto. Eu me antecipei e renunciei. Não quis recorrer. Por isso que não transitou em julgado. E agora no mérito eu vou ganhar. Mas como que está a sua situação eleitoral hoje, Garotinho? Porque você lembrou aí, em 2018 você estava sem direitos políticos. Até 2020 você nem votava, né? Você estava sem direito de votar e ser votado. Em 2022 você já conseguiu o direito a votar. Votar e ser votado. Né? Na verdade, ali foi uma forçação de barra, aquela operação check-in, uma das maiores vergonhas jurídicas. Não tem ninguém que diga: olha, eu recebi o cheque cidadão do Garotinho. Nenhuma pessoa. O único documento, que é uma suposta lista extraída dos computadores da prefeitura, não tem meu nome. E eu tenho certeza que quando for analisar o mérito, vão ver lá uma delação de uma pessoa que não apresenta nenhuma prova, e a delação não é prova, é meio de prova. Você tem que apresentar um documento para balizar aquela delação, para validar aquela delação. Não basta eu chegar e dizer: olha, o Arnaldo passou lá em casa, me encostou um revólver e disse assim: ou você me dá R$5.000 ou eu te mato. Eu vou à delegacia, qual é a prova? Qual é a prova que foi apresentada contra mim? Nenhuma. Então, esse lenga-lenga, eu quero entrar no mérito. Quando eu entrar no mérito, eu vou ganhar. E quando você acha que isso vai acontecer? Agora. Por quê? Não, porque as etapas do processo já se exauriram. Né? Agora é a hora de julgar o mérito. E no mérito eu vou vencer. Você acha então que na próxima eleição você está elegível? 24? Eu já estou para essa agora. Essa de 24? Essa agora. É que eu não vou disputar nenhuma prefeitura. Eu vou até pegar um gancho aqui agora. Quando o Vladimir esteve aqui, inclusive, ligaram para ele, você estava passeando lá na região dos Lagos e perguntaram se você seria candidato em um dos municípios da região dos Lagos. Dia desses você esteve em São Francisco visitando a cidade, já me ligaram perguntando se você vai ser candidato também em São Francisco. Onde você vai, pergunta se você vai ser candidato. Você tem interesse na próxima eleição municipal em alguma dessas cidades, sobretudo na Baixada? Não, eu não vou disputar essa próxima eleição. Eu já tive convite formal para disputar a eleição por Nova Iguaçu, né? Onde eu tenho uma força política muito importante por tudo que eu realizei na cidade, foram muitas obras. Eu tive convite formal para disputar a eleição em Cabo Frio, onde eu fui mais votado para deputado federal, ganhei do irmão do
do prefeito, mas também não vou disputar. Tive convite formal para disputar a eleição em alguns outros municípios, né? Mas eu não vou disputar. Né? Quando eu estava agora esse assunto de São João da Barra, e me viram abraçado com Carla, não tem nada a ver aquilo ali. Eu estava em companhia do Tiago Virgílio, na casa dele, né? Lá em Chapéu de Sol. Ela passou de carro, viu que eu estava ali, ligou para o Tiago e disse: olha, eu queria dar um abraço do garotinho. Tiago, pode vir. Aí ela disse: olha, eu estou indo agora, acho que via Campos, né? E quando eu retornar, vou passar. E quando eu retornar, a gente estava sentado lá, ela desceu. Poxa, por que você brigou comigo? Eu falei: não, peraí. Quem brigou comigo foi você. Não, foi você que brigou comigo. Não, fui eu que briguei com você. Então, vamos fazer o seguinte: vamos esquecer, me dá um abraço, acabou. Né? Eu disse para ela: cara, você começou na política pelas minhas mãos. Eu te botei como agente de desenvolvimento local, no meu gabinete como governador, que à época, o então prefeito, Betinho Dauer, você o acusava de estar perseguindo você. E eu, para lhe proteger, botei no meu gabinete, lancei candidato a prefeito e você ganhou. Mas acabou, vamos em frente. Né? Ela tem os seus méritos próprios. Ela não se elegeu só a primeira vez com o meu apoio, ela se elegeu várias vezes. Ou seja, ela construiu uma liderança própria. Né? Quando eu tive eleição da Barra, você sabe que o povo adora brincar, né? Me viu dentro do supermercado, fazendo compra. Aí um sujeito tirou e disse: garotinho, você tem que vir prefeito aqui. Esquece. Mas falou dentro do supermercado, aquilo corre, né? Mas então, se a gente pensar em eleição para frente, você já se coloca no cenário, mas eu vou querer voltar um pouquinho, eu quero falar de 2022. Você é um estrategista político, foi o primeiro a trabalhar com pesquisa em política em campos, então você conhece muito esse cenário, até mesmo quando você não está dentro dele, você está bem informado sobre esse cenário político. Você citou a eleição da Clarissa, que era uma eleição difícil até pelo Daniel Silveira, Romário, ou seja, a direita, o conservadorismo em Campos tinha vários candidatos, dividia voto, né, com o eleitorado que Clarissa buscava nessa eleição. E seu nome, você chegou a se lançar primeiro a governador, depois tem uma foto que parece até um abraço meio constrangido sua com Castro, né, aquela foto ali onde você declara apoio ao governador Cláudio Castro devido à sua relação com os reis lá da Baixada Campista, sobretudo Washington. Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, obrigado. Que na época era o candidato a vice, né, também foi impedido pela justiça de disputar. E você se lança candidato a deputado federal, mas ali não faltou também um pouquinho do time, não, naquela substituição? Puxar o Juninho Virgílio naquele momento, se fosse uma semana antes, não dava para construir melhor aquela candidatura, já que estava impedido seu nome de ser candidato? Ou até mesmo puxar a Clarissa para voltar a ser candidato a deputado federal? Olha só, depois que tudo passa, né, é mais fácil analisar. No calor das emoções, eu deixei a decisão por conta da Clarissa, no caso dela. Ela não quis, por decisão dela própria, ser candidata a deputado federal. Qual foi a alegação dela para mim? Olha, pai, eu estou cansada, não tive tempo de ver o meu filho, ficava a semana toda em Brasília, o menino já está grande e precisa da mãe. Então eu vou assim, se eu ganhar 8 anos para o Senado, eu levo ele para Brasília. Mas para ficar desse negócio de ponte aérea, tendo que levar um menino, levava uma semana, deixava outro, foi uma decisão dela. Né? Eu não podia também chegar e dizer assim: não, é isso e acabou. Não é meu estilo político. Às vezes as pessoas confundem eu ter uma personalidade forte com uma pessoa autoritária. Eu sou uma pessoa de diálogo. Eu sempre conversei muito com as pessoas. Agora, eu tenho as minhas opiniões embasadas em experiência, em história, em pesquisa, como você falou. Eu não dou orelhada. Cometo erros, todo mundo comete. Né? Talvez se eu tivesse ficado no governo do Estado, na eleição que eu disputei para presidente, fosse reeleito, eu tinha 70% de intenção de voto, quase 90% de aprovação. Viesse candidato na outra, seria outra história. Mas depois não vale. Tem que ser no momento. Tem erros que você comete. Eu atribuo
o maior erro político que eu cometi até hoje foi, naquele momento, ter ido para o PMDB. Quando Rosinha era governadora e houve uma manobra no PSB feita por Dr. Miguel Arraes para me tirar do partido e alçar o comando do partido, o neto dele, ele queria que fosse o próximo candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Se eu tivesse voltado para o PDT, como o Brizola queria, nós chegamos a conversar na casa dele, um sítio que ele tinha em Itaipava, longamente. Ouvi, ele me ouviu, acertamos minha volta, e depois, por pressões da Assembleia do Rio, eu achei melhor fazer uma composição com um grupo que depois eu tive que enfrentar. Muitas pessoas não querem atribuir, mas a denúncia formal, com todas as provas, contra Sérgio Cabral, Pezão, Pisciani, Paulo Melo e todo aquele grupo que se encastelou no Rio de Janeiro, feita ao Ministério Público Federal, numa denúncia, notícia-crime, com mais de quase 2.000 páginas, posso dizer assim, 1980 e poucas páginas, foi feito por mim. Tanto que o Ministério Público me responde quando vai arquivar, né? Dizendo, cumpridas todas as etapas, com o principal denunciar tantas pessoas presas, tantos milhões recuperados, veio a presença do denunciante, após 10 anos de investigação, perguntar se você quer reapresentar a denúncia para que ela continue, ou se eu deixo a cargo do Ministério Público o arquivamento. E eu disse, olha, está condenado a mais de 400 anos, por mim pode arquivar, já fiz a minha parte. E o que aconteceu é que sobrou para mim no final. Né? Eu, como denunciante, as pessoas não podiam me vingar, eu nunca tive um processo de Lava Jato, nada. Eu nunca fui processado, a não ser pelos processos de Campos. Eu nunca tive nada. Então, para mim, aquilo era claramente uma manobra, uma vingança de um dos personagens do grupo, né? Que, não tendo como me atacar na minha gestão estadual, nem de Rosinha, se volta para Campos para construir uma história para me condenar por distribuição de cheque cidadão à cadeia. Isso não existe. Cadê o patrimônio que eu teria, né, auferido vantagens? Qual o patrimônio? Cadê minha fazenda? Cadê minha casa? Voltei a morar em Campos, no mesmo lugar que eu sempre morei. Diziam que era dono do Superbom, diziam que era dono da 1001, diziam que era dono de tudo em Campos. Cadê? Onde é que estão essas coisas que eu tinha e que essas coisas sumiram? Não é? Então, assim, a verdade, ela chega um momento da história que ela aparece. Não tem jeito. Nada fica sepultado para sempre. Um dia as coisas vêm à tona. Agora a gente está vendo também a anulação de algumas sentenças, né? Inclusive envolvendo alguns desses personagens que você citou em outros processos derivados aí da Lava Jato. E no seu caso, os processos continuam todos vigentes, tanto que você não pôde concorrer à última eleição. Como que você avalia isso? Esses adversários assim, e no seu caso, continuam ainda os processos com validade? Olha, no meu caso específico, como não tem nada a ver com Lava Jato, Sim. não foi aplicado aquela teoria, né, de que quando o juiz erra, o culpado vira inocente. Isso é um absurdo total. Por erro processual. Lula não foi absolvido porque a acusação dele não era verdadeira, mas porque o juiz era incompetente. Mas quem disse que a 13ª Vara era competente lá atrás foi o próprio Supremo. A mesma coisa de Cabral. O crime que ele cometeu, um deles, foi parar na Lava Jato de Curitiba, porque era propina da Comperge, na desapropriação, o movimento dele lá com a Andrade Gutierrez. Ele reconheceu em juízo que era culpado. Aí declara que a vara de Curitiba
incompetente, ele é absolvido. Uma coisa é você ser absolvido por erro processual. Outra coisa é você ser absolvido como eu quero. Eu quero ser absolvido porque eu não cometi o crime. É muito fácil alguém dizer assim, não há provas contra mim. Meu caso é o seguinte, eu não cometi. Uma coisa é você ter um erro processual. Outra coisa é você não ter cometido o crime. Então eu tenho minha consciência tranquila. O tempo vai provar, e a história e o próprio julgamento vai provar que eu sou vítima de uma vingança. Foi para a cadeia o chefe do Ministério Público Estadual. O chefe do Poder Legislativo do Estado, os dois, Pisciani e Paulo Melo. Os dois chefes do Poder Executivo Estadual, Sérgio Cabral e Pezão. Qual foi o único poder que não foi atingido? Embora tenha sido denunciado. Eu não vou dar nome porque eu não quero mais processo. Chega. Mas todo mundo sabe. E é um maior escândalo o julgamento deste cidadão no órgão que julga esses fatos, onde é reconhecida a validade da minha denúncia. Ou seja, é confirmado que a obra estava superfaturada em 33 milhões de reais, porém, ele não era formado em engenharia. Ele era um advogado que se formou e depois prestou concurso público, não era engenheiro, portanto ele não podia avaliar as planilhas. Então um prefeito podia ser condenado. Então, assim, essas coisas me chamam muito a atenção, porque uma das coisas que às vezes me perguntam, garotinho, como é que você, com essa história que você tem, ter sido fundador do PT em Campos, ter participado das lutas pela direta, do movimento da anistia, eu estava à frente desses movimentos todos aqui em Campos, ter sido preso aqui em Campos, como eu fui, levado para a delegacia pelo DGE, Departamento Geral de Investigações Especializadas, no dia 1º de maio, quando estourou a bomba do Rio Centro, só teve um preso em Campos, 2, né? Eu e Rosinha. Como é que você apoia Bolsonaro? Né? Isso é uma pergunta que toda hora me fazem. Eu não apoio Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Eu sou bolsonarista, eu não sou de direita. Acontece que muita gente confunde a agenda econômica, a agenda política, com a agenda de costumes. Eu não confundo isso. Isso nunca existiu na esquerda mundial. Isso foi desenvolvido pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. Se você for ver o presidente do México, que é um cidadão de esquerda, ele é contra o aborto. Ele é contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é contra. Essa não é uma agenda de discussão do Poder Executivo. Então, o que ocorreu? Vendo claramente, claro, estava cristalino para mim, que o Supremo Tribunal Federal estava interferindo na vida política do país, ao ponto de ter... hoje o mundo conhece países que têm uma ditadura, só um manda. A maioria das democracias, o sistema é bicameral. Câmara baixa, que no caso é a Câmara dos Deputados, e Câmara alta, que é a Câmara do Senado, Senado Federal. Ou, às vezes, como acontece nas monarquias, você tem um primeiro-ministro e um rei, como é na Espanha, como é na Inglaterra. E no Brasil você criou o sistema tricameral. Você tem a Câmara dos Deputados, que faz lei, você tem o Senado Federal, que faz lei, e o Supremo Tribunal Federal, que faz lei. Não existe. Só o Brasil desenvolveu isso. Isso é totalmente absurdo. Então,
O meu voto foi um voto de protesto contra aquilo que o PT estava defendendo. Porque um dia, quem sabe daqui a uns anos, eu possa ter a oportunidade de te contar toda a história da Vaza Jato. Hoje nós não temos ainda ambiente no Brasil para contar, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, porque as pessoas que estão assistindo o seu programa são pessoas inteligentes. Cadê as outras mensagens do hacker? Eu não soube quem. Por que elas foram colocadas em segredo por 100 anos? Estranho, né? Mas aí você fala do bolsonarismo e cita aqui. Não, eu não sou bolsonarista. Não é bolsonarista. Eu votei contra o PT. Mas aí eu vou puxar o garotinho trabalhista para um governo Bolsonaro. Não pesou também, não? Pesou. Mas eu também não fiz uma campanha extensiva. Né? Eu fiquei numa situação complicada. Só tinha 2 candidatos. Votar nulo eu também não ia. Né? Eu achei que, pelo menos, ele estava prestando 2 grandes serviços ao país. Inúmeros de serviços, mas 2 grandes serviços ao Brasil. Enfrentar essa ditadura que está implantada no judiciário do país, da qual eu fui vítima, e enfrentar o monopólio da Rede Globo de televisão. Vamos falar da Rede Globo, vamos mudar um pouquinho o assunto de política, né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista, estava lá assistindo a novela com o Vicente, o filho da Clarissa, que foi um dos protagonistas da trama da Glória Pérez, que terminou recentemente na Globo. Como que foi agora o avô garotinho que sempre brigou com a Globo ter que sentar para assistir a emissora no trabalho do neto? Eu não tenho patrulhamento ideológico, não. Meu neto fez um teste, passou. Eu vou dizer, não, pegar. Que é um dos maiores artistas da Globo, Zé de Abreu. Zé de Abreu, militante do PT, um dos mais veementes. Aliás, a maioria dos artistas da Globo apoiaram o Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos misturar arte com cultura, porque esse foi um dos grandes erros de Bolsonaro, na minha visão. Aí você falou também do PT e eu acabei, a gente vai entrando no assunto, eu acabei esquecendo de perguntar. Nos bastidores eu já ouvi, Garotinho, que durante o período que você teve preso, que teve questão mais delicada no ponto de vista jurídico, o próprio PT, na época com Lula preso também, teria dado um certo auxílio jurídico, teria oferecido algum apoio jurídico. Isso aconteceu em algum momento? Zero. Nunca teve conversa com ninguém? Nada, zero. Aliás, uma das queixas que eu tenho, eu passei, diferente de Lula, que ficou quase 2 anos, eu fiquei 29 dias. Somando as 3 prisões. 29 dias. Cheguei a completar 1 mês. Isso também é uma outra coisa que vem em breve no meu livro detalhado. Não sai antes porque eu me recusei a assinar um documento que eu vou mostrar no meu livro. Você pode adiantar o que tinha? Não. Quis dizer o que eu tinha dito sobre alguém para poder sair. Eu não ia fazer isso. Não fiz. Bom, então, assim, a única pessoa que pediu a uma comissão de Brasília, Direitos Humanos, para fazer uma visita, para ver como é que estavam as condições daquela aberração. Agora vai sair, se Deus quiser, a condenação definitiva daquele policial que me agrediu, foi Dilma Rousseff, a quem eu apoiei como deputado federal, né? Porque ela é uma mulher honesta. A cassação de Dilma foi um golpe parlamentar contra ela. Não foi um golpe no estrito senso da palavra, mas foi um golpe parlamentar liderado por Eduardo Cunha, aqui para nós, né? Aqui para nós. Falando um pouquinho de Dilma e Lula, como que você está avaliando a volta do Lula ao governo federal? Olha, é muito cedo. Você fazer julgamento de um governo por 4 meses, né, seria uma injustiça. Eu acho que tem que aguardar, tem que ver. Os primeiros sinais não são bons. Me parece que o Lula desenvolveu
assim, ao longo de tudo que ele passou, uma autoconfiança exagerada. Ele não ouve conselhos e não entendeu que o mundo mudou. Então ele quer que o seu terceiro mandato, diferente daquilo que ocorreu em 2003, foi eleito em 2002, ele começou a governar em 2003, nós estamos em 2023. Com a velocidade das mudanças mundiais, das mudanças econômicas, eu acho que ele não está ainda, assim, não caiu a ficha em determinados assuntos. Né? Acho que ele tem razão. Quando combate os juros altos, perfeitamente é isso mesmo. Essa política de concentração de renda provocada pelos juros altos é o grande problema do Brasil. Né? Acho que ele tem razão em priorizar o combate à miséria, né? Enfim, uma série de políticas públicas, eu concordo com elas. Mas, assim, em relação ao Estado como um todo, eu já me ressentia de uma visão estreita sobre o futuro do Brasil. O presidente da República tem que ter uma visão. Né? Eu quero pensar o Brasil daqui a 20 anos. Se o Lula tivesse pensado o Brasil há 20 anos atrás, ele governou 8. Dilma mais 4, 12. Depois mais 2, 16. Nos últimos 20 anos, o PT governou o Brasil 16. Né? Então, convenhamos. O Brasil não mudou. A concentração de renda é a mesma. Os ricos ficaram mais ricos. Lula teve a oportunidade naquela época de dar uma trava no sistema financeiro e jogar os juros para baixo para não deixar a dívida chegar onde chegou, a dívida pública brasileira. Enfim, eu espero que ele consiga corrigir. Eu não torço contra o Brasil. Espero que as coisas deem certo. Agora, eu lamento aí posicionamento a respeito de censura, de algumas coisas que o governo está tomando, das quais eu tenho, assim... Eu fico arrepiado só em pensar que o Brasil possa virar uma Turquia. Na Turquia houve uma regulamentação das redes sociais onde é proibido falar de Erdogan. Se você falar de Erdogan na Turquia, seu blog sai do ar. Não tem oposição. Peraí. Isso é muito grave. Mas será que vamos chegar a esse ponto no Brasil? Não sei. Não, mas não é isso que prevê a PL, se a gente for entrar... Não, estou falando de Erdogan. Estou falando do que já existe. Mas a gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo no país também. Nosso programa teria meia hora, nós já estamos chegando a 40 minutos, mas o bate-papo tá bom, vou esticar um pouquinho aqui. Se a gente for falar da PL das fake news, fazer esse paralelo com outros países, eu acho que quem milita na área da comunicação sabe que é necessário uma regulamentação. Eu sou a favor. Mas qual a regulamentação? A primeira, se é um PL de fake news, eu tenho que primeiro definir o que é fake news. O que é fake news? Saber o que é. Então, por exemplo, eu não posso chegar e condenar uma opinião política. Tem que se condenar é ataque em escola, proibir se divulgar em rede essas loucuras. Agora, liberdade de opinião... Anonimato? A Constituição brasileira já trata disso. É garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Decida-se que nenhuma publicação tem que sair sem CPF. Qualquer veiculação paga, o cidadão tem que identificar o CNPJ da empresa que está pagando. Agora, estabelecer que, ao ser comunicado a empresa, a plataforma, por qualquer cidadão, ela tem que retirar em 24 horas, sem a justiça dizer se aquilo é verdade ou não? Peraí. Isso não é. Você dizer, como aconteceu, eu sou contra o PL... aconteceu comigo. Eu botei uma
publicação dizendo o seguinte: a população de Cuba foi às ruas protestar. A primeira medida do governo da ilha foi suspender a internet. De acordo com a lei do país, estabeleceu com as plataformas um pacto de segurança. O que é pacto de segurança? Negócio abstrato. O governo vai dizer o que é pacto de segurança. Não, mas o povo vai para a rua protestar. Como tá, por exemplo, na França, o povo foi para a rua protestar contra a reforma da Previdência. O governo não pôde alegar que não tem pacto de segurança lá, que aquilo era uma manifestação terrorista. Por exemplo, eu não gosto de dizer que aquela baderna que aconteceu em Brasília, aquele quebra-quebra irresponsável que aconteceu em Brasília, foi golpe de Estado? Que golpe de Estado? Como é que aquelas pessoas iam tomar o poder? Aquilo é um bando de fanático, um pedaço de pau na mão. Golpe de Estado. Você botar tanques na rua, tomar o poder, prender o presidente da República, sem ninguém dentro do palácio. Aquilo é vandalismo. Aquilo é coisa de pessoas que foram insufladas a quebrar patrimônio público. Agora, chamar aquilo de golpe de Estado. Golpe de Estado foi o que fizeram. Por exemplo, quando Nasser foi morto, tinha um desfile, o exército se voltou para o palanque, atirou contra o presidente e matou. Golpe de Estado. Como aconteceu em 64 no Brasil, e eu lutei contra depois, já na minha juventude, a partir de 75, quando eu comecei a militar, aquilo é uma ditadura. Tomaram o poder civil. Aquilo ali, pelo amor de Deus, fonte de velhinho, derrapado. Francamente, chamar aquele pessoal de terrorista é não conhecer o ETA, que atua na Espanha, não conhecer o Sendero Luminoso, que atuava no Peru, não conhecer os grupos terroristas que existiram no mundo e que ainda existem. A mais. E é terrorismo, bomba para lá, bomba para cá, morre gente todo dia. Chamar aquele pessoal de terrorista, são baderneiros. Tem que ser preso e responder pelo crime de destruir patrimônio público. Agora, ele tem o direito de opinar? Tem que ter. Você tem que ter. Todo cidadão tem que ter. Ele me ofendeu. Processa. Calúnia, injúria e difamação. Eu já fui muitas vezes processado. Já processei muita gente. Ganhei e perdi. Fazer o quê? É da vida do jornalista. Você mesmo já deve ter passado muitas vezes por isso. Inclusive seu. Entendeu? Faz parte. Olha, eu tive uma coleção de gente que me processou. Sérgio Cabral, ganhei na justiça. Eduardo Cunha, ganhei na justiça. Vários eu ganhei. Outros eu perdi. Sempre eu pedia exceção da verdade. Eu quero provar. Às vezes chegava no juiz, o juiz dizia, não, isso aqui você está forçando a barra. Beltrame perdeu para mim na justiça. Por uma simples razão. Eu virei para o juiz no dia do julgamento, da audiência, e disse, excelência, eu posso falar? Nesse momento o senhor pode falar. O senhor Beltrame é oriundo da Polícia Federal, do setor de inteligência da Polícia Federal. No governo que ele fazia parte, o secretário de Segurança, o governador foi preso. O secretário de Saúde foi preso. O secretário de Obras foi preso. O chefe de gabinete foi preso. O secretário de governo, no seu caso, foi preso. Todo mundo foi preso. Todo mundo roubava no governo. Ele não viu nada. Mas que inteligência é essa? O juiz começou a rir. É claro que ele estava acompliciado. Embora a minha acusação contra ele também fosse verdadeira. Ele tinha assinado, contra o parecer do jurídico da Secretaria de Segurança, a dispensa de licitação de aluguel de viatura para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Dezenas, centenas de viaturas superfaturadas. Mas esse é outro caso, vamos em frente. Vamos lá, a gente está chegando ao final, só mais duas perguntas.
Prefeito Vladimir Garotinho, a gente já falou lá no começo sobre o governo, você falou sobre a questão da avaliação. A Folha da Manhã, inclusive, divulgou recentemente uma pesquisa que deu uma avaliação positiva ao governo Vladimir e projeção dele ser reeleito, inclusive com chance de primeiro turno. Você acha que esse cenário se confirma até outubro ou tem muita água para rolar até lá? Olha, tem muita água para rolar. Tem que esperar para ver. A política é muito dinâmica, o Vladimir está muito bem, conforme eu falei, está fazendo um governo com muita vontade de acerto. É inegável também que, quando você compara o que está com o que saiu, né, ele dá um salto maior ainda. E a comparação imediata é com o que lhe antecedeu. E ser sucessor de Rafael Diniz é um presente que qualquer prefeito quer ter na vida, porque ele era muito ruim. Né? Então, você comparar os dois, a chance dele ganhar no primeiro turno é muito boa. Mas, quem sabe no segundo mandato ele acerte melhor algumas escolhas ali. Qual escolha você indicaria? Não indicaria ninguém. Eu não estou aqui para indicar. Não é indicar do governo, que você sinalizaria não quero que fosse necessário. Não vou me intrometer. Eu tenho o direito de citar genericamente. Inclusive você como cidadão morando agora na cidade. Né? Eu voto em Campos. Nunca transferi meu título daqui. Continuo com o título em Campos de Goytacazes. Voto ali no CIEP, está lá. Garotinho, para a gente fechar, nós passamos aqui por vários assuntos, você citou várias vezes a sua militância política na juventude, a sua atuação em áreas culturais como teatro, carnaval, radialista. O que o jovem garotinho lá dos anos 80, final dos anos 70, anos 80, como ele avaliaria hoje o garotinho atual, o histórico de vida do garotinho hoje, depois de todos os processos políticos, todos os processos eleitorais? Como você acha que aquele jovem garotinho analisaria o garotinho de hoje? Eu diria que eu sou um conservador. Eu lá atrás diria, quem diria, hein, garotinho? Eu estou falando sério. Mas eu vou fazer uma peça, se está convidado, que vai entrar em cartaz na última semana de agosto, no Teatro de Bolso, onde seremos eu e Rosinha. Né? E o nome da peça se refere a um livro de Pablo Neruda, Confesso que Vivi. É um livro extraordinário. Um livro de poemas de Neruda. Então você vai lá, aí você vai entender, né, que... Você vai entender, se eu adiantar aqui, eu mato o público que eu espero que seja bem grande para prestigiar. Porque nada morre dentro de você, né? Sim. Seus sonhos não morrem, você pode amadurecer, né? Mas não morre dentro de você. Tá certo, garotinho. Eu queria novamente agradecer a você pela participação. Como eu falei, a gente até estourou um pouquinho o tempo, fizemos quase 2 programas aqui em um só, mas tínhamos assuntos até para conversar mais tempo, então já deixo desde já o convite de você voltar em outras oportunidades. Com o maior prazer. Um abraço para você e um abraço a todos que estão aí assistindo o programa em casa, né? E dizer que eu, em breve, quem sabe apareço pelo rádio aí, vocês podem, em breve, me acompanhar também. Aqui pro campo? Claro. Então tá certo, vamos acompanhar isso aí. E você que acompanhou o nosso bate-papo até agora, não se esqueça também de seguir o Manchete RJ nas redes sociais. Até a próxima!